Então, diante desse cenário que eu acabei de dizer para vocês, de uma entrada maciça de produtos estrangeiros, de abertura do capital, a governo neoliberal, valorização da moeda, do real, e também de privatizações, de altas taxas de juros, buscando investimentos estrangeiros no Brasil, foi a vitrine que eu falei para vocês para que visualizassem o FHC, Fernando Henrique Cardoso. E em outubro de 1994, ele venceu as eleições. Mais uma vez, quero falar para vocês que concorreu também à eleição o Luiz Inácio da Silva, mas, como eu acabei de falar, o FHC venceu as eleições, ou seja, o Lula não conseguiu ganhar. Mas vamos colocar aqui a questão do governo FHC. Então, eu já disse algumas coisas para vocês entenderem. Um governo marcadamente neoliberal. Tá? As privatizações, como eu mencionei em um vídeo anterior, vão ser fortes no governo FHC. Tá? Quais indústrias? Principalmente a Vale do Rio Doce. Quero aqui chamar a atenção de vocês para isso, porque eu não sei se já mencionei para vocês isso, eu acredito que já. A Vale do Rio Doce, na época, uma empresa estatal, dava prejuízos para o governo e ela foi estatizada, ela foi vendida e pertence hoje ao capital privado. E hoje a Vale dá lucros astronômicos. Se nós estivéssemos aí na sala agora, provavelmente nós estaremos discutindo isso. Por que que uma empresa estatal, ou seja, uma empresa do Estado, ela dá prejuízos, quando ela foi para o setor privado, ela agora dá lucros astronômicos? É bem fácil de entender isso, eu acho que eu já mencionei para vocês. Se nós vamos até um hospital da rede pública, nós somos atendidos, eu sei que não são todas as pessoas que agem dessa maneira, mas a maioria vão nos receber de uma maneira assim, com descaso, sem dar muita atenção para a gente. Agora, se nós vamos numa rede particular, é diferente, numa clínica. Nos atendem muito bem, todo mundo é prestativo. Por quê? Vou explicar por que isso acontece. Não estou dizendo que todos são assim, quero reiterar. Mas no setor público, o patrão não está lá cobrando. Que, na verdade, os patrões somos nós que pagamos impostos, né? Deveríamos cobrar melhor esse investimento. Mas o fato é, o atendente nos atende da maneira que ele quer, e se nós precisamos desse atendimento, nós nos sujeitamos àquilo. Entretanto, se nós temos a condição de irmos até uma clínica particular, lá eles nos recebem muito bem. Sabe por que eles recebem muito bem? Porque se nós fizermos uma crítica sobre o atendimento, o chefe vai chamar essa funcionária e vai falar assim: olha, você não tratou bem o meu cliente. Para pagar o seu salário, depende do cliente. Então, tem uma fila lá fora de pessoas querendo ocupar o seu lugar. Entenderam a dinâmica? Então, assim, se o patrão está ali cobrando, a empresa dá lucros astronômicos, né? Entenderam a diferença aí? Mas o fato é, então, a Vale foi privatizada, dá lucros astronômicos. Nesse contexto também, houve uma importante participação do setor das telecomunicações, da comunicação como um todo. Né? Nós estamos falando do ano que ele venceu a eleição em 1994. Em 1997, vai surgir a internet. Olha só, gente, que bacana. Naquela época, obviamente, né, surgiu, inexistia e-mail, inexistia WhatsApp. 1997 surgiu o www, a possibilidade de criar um e-mail, a possibilidade de se comunicar através da internet, e os primeiros computadores, enfim, né? Uma dinamização. Por que eu estou dizendo dinamização? Porque se lá na época das navegações nós tínhamos que esperar um navio tal, levar a correspondência, levar um contrato, ou alguém que ia fechar a comercialização, com a implantação do www em 97, dinamizou todo esse processo. Né? Surge o que nós chamamos de velocidade da informação. O Eric Hobsbawm, o historiador que morreu em 2012,
no dia 2 de outubro de 2012, no livro A Era dos Extremos, ele fala o seguinte: essa velocidade das comunicações, essa velocidade da informação, né? Então, não existia mais necessidade de estoques. É igual pastel, fazia na hora, faz na hora, não é isso? Então, chama just in time, que é na hora, feito na hora. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A velocidade da comunicação, a velocidade da informação dinamizou a sociedade como um todo. Tudo bem? E isso é muito mais utilizado hoje porque naquela época poucas pessoas tinham acesso ao www. Poucas pessoas tinham computador, só quem tinha realmente muito dinheiro. Depois aí surgiu o telefone, celular, somente os grandes proprietários rurais tinham, que eles chamavam de tijolão, né? Então, mas nas telecomunicações, esse governo, FHC, teve uma marca importantíssima nas telecomunicações, na privatização. Eu acredito que os avós de vocês, ou até os pais de vocês, receberam parte das ações da Telesc, porque compraram um telefone fixo e num valor exorbitante, e agora estava sendo devolvido o dinheiro. Perguntem para os pais e os avós de vocês se receberam da Telesc um valor de ressarcimento por ter comprado uma ação de telefonia, tá? Eles vão saber responder. Isso faz parte desse contexto que nós estamos falando. Então, é o governo FHC. Gente, o FHC, ele tinha a maioria da bancada, ou seja, a maior parcela dos deputados, dos senadores, estavam fechados com o FHC. E aí, tudo que ele propunha em forma de lei, passava. As propostas que ele fazia, isso é a importância de um presidente, ele ter a maioria da bancada. Para vocês terem noção, na conjuntura atual, ou então o presidente, ele não tem a maioria, mas existe o centrão, e daí ele está tentando persuadir o centrão, né, a votar favoravelmente as propostas dele. Então, reiterando, no governo FHC, ele tinha essa maioria. Então, as propostas dele passavam facilmente. Tudo bem? E se as propostas dele passavam facilmente, vai ter um detalhe que eu vou falar para vocês já já que vai acontecer. Algo que eu quero falar que é importante, antes de falar dessa questão aí, é que foi no governo FHC que surgiu o que nós chamamos de Seguridade Social. Essa Seguridade Social não surgiu porque era o governo FHC, não é isso. No mundo todo, existia necessidade de impedir que o miserável morresse de fome. Então, os governantes como um todo, no mundo todo, se mobilizavam para impedir isso. E então surgiu isso que eu estou dizendo para vocês, que é os programas de assistência, tá? A chamada Seguridade Social. É impedir que o faminto morra de fome. Então, o governo FHC, presta atenção no que eu estou dizendo, no governo FHC, as famílias mais necessitadas recebiam o auxílio do governo. Então, o que eu estou dizendo? Que lá no governo Lula, existiu sim a continuidade desses programas. E o Lula, ele rebatizou como Fome Zero. Mas, na verdade, teve início no governo FHC. Tudo bem? O legal de nós conversarmos a história é isso. Eu estou falando para vocês o que aconteceu na FHC, mas já estou lançando um olhar para o governo Lula. Porque algumas pessoas vão usar e falar assim, o Lula que lançou o Fome Zero. Não, ele rebatizou um programa de assistência social, de seguridade social, mas que começou a existir no governo FHC. Tudo bem? Bom, o que eu queria dizer para vocês sobre essa questão de ter a maioria da bancada em seu favor? O Fernando Henrique propôs algo novo. O que era o algo novo? Proposta de reeleição. Até então, nenhum presidente poderia se reeleger. E o FHC, então, teve essa ideia de lançar a reeleição. E ele propôs, a bancada aceitou, e então, quem está no governo é mais fácil de conseguir continuar do que quem está fora tentar entrar. Porque utiliza a máquina do governo. Como assim utiliza a máquina do governo? Gente, muito simples. Né? Quem está no governo vai lá e faz uma série de medidas e vai agradando a população. A população pensa, olha, esse está bom, vamos mantê-lo no poder. Meu voto é para ele de novo. Isso é que
é muito utilizado, mas utilizar a máquina pública em fazer benefício próprio, em fazer propaganda própria, é crime, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, de repente uma pessoa que está no governo, ela vai lá, constrói pontes, vai se lançando, vai fazendo coisas e o povo vai vendo, né? Isso sim é natural, e aí o povo vê com bons olhos e quer que haja continuidade do governo. Então, se o FHC tinha a maioria da bancada, passou a reeleição e foi bem visto pela população, conclusão, ele foi o primeiro presidente a ser reeleito.